Me chamo Wellington, tenho 27 anos, estou há 8 anos no Seminário Redentores Mater, missionário no Líbano. Eu provenho de uma família, que minha mãe participa das comunidades neocatecumenais. Então, essa comunidade, na qual minha mãe passava a fé. E, assim, através da oração também rezávamos juntos as laudes, que seria no domingo, no qual minha mãe fazia esse diálogo comigo também, E como essa palavra, através do Evangelho e as leituras, como essa palavra se faz presente hoje, E através disso também contando minha experiência, as minhas dificuldades na escola, que eu estava vivendo. Então isso venho crescendo nessa família, nesse contexto de comunidade. Então isso tem me ajudado, até mesmo na descoberta da minha vocação, porque assim, eu nunca pensei assim, em ser padre, era algo muito difícil para mim. E lá se fez um chamado vocacional, no qual realmente eu não esperava. Quando eu vi, eu estava em pé, e dizendo sim a esse chamado, que eu vi assim, que naquele dia, algo que eu não esperava, meu coração disparou e coloquei disponível a esse chamado. E durante 2 anos eu fui acompanhado por uma equipe vocacional, que se faz parte um presbítero com uma família, e lá se faz um discernimento dessa vocação. E fazemos 3 encontros, um que é a perscrutação das palavras, o outro no qual damos as experiências e o outro Eucaristia com todos os vocacionados. E lá se faz um discernimento. Uma vez que essa vocação é pronta, se envia a uma equipe, e se faz um discernimento vocacional. E lá se pode enviar no Seminário de Brasília, que foi meu caso. Eu entrei no Seminário de Brasília em 2006, em fevereiro de 2006, que é o Seminário Redentores Mater de Brasília. Só que esse seminário tem uma característica, que é formar padres missionários, que sejam disponíveis aí no mundo inteiro, onde o Senhor enviar para evangelizar. Então se fez esse sorteio, foram 4 da minha turma enviados na Itália. Lá se faz também um retiro espiritual de 5 dias, no qual também tem um discernimento da vocação, e aqueles que querem se coloca disponível a ser enviado em qualquer seminário do mundo inteiro. Hoje são mais de 106 seminários no mundo. No Brasil tem 4 seminários Redentores Mater, e lá se faz esse sorteio, coloca o nome do seminarista do mundo inteiro e os seminários. Então, comigo foi assim, colocou Wellington, seminário, aí tira o outro, Seminário do Líbano, aceita? Eu disse sim. Eu lembro daquele momento porque tinha muito medo, porque em 2006 estava tendo a guerra de Líbano e Israel. Então pensar, meu Deus do céu, o Líbano, como farei? E assim, ser enviado lá. Aí eu fui nessa convivência e não retornei ao Brasil, porque normalmente tinha que retornar. Como não necessito de visto para entrar no Líbano, entrei com visto turístico. E cheguei lá em 18 de setembro. E vi uma situação assim um pouco difícil, porque eu nunca tinha visto a guerra. E vi pontes destruídas, locais, prédios pela metade destruídos. E assim, o primeiro impacto com o Líbano foi assim de medo. Mas dentro de mim tinha uma segurança. Eu não sabia como, mas dentro de mim tinha essa segurança que Deus me fará feliz, não importa em qualquer lugar, mesmo naquela situação. E hoje posso dizer que realmente servir a Deus é algo muito bom, é algo gratificante, que tenho visto, estou há 8 anos, E nesse período se faz um período de missão também, de itinerância que chamamos, no qual somos enviados também no mundo inteiro para evangelizar, fazer um trabalho pastoral. Eu fui enviado em Israel, também até interessante, porque eu ia ser enviado para o Sudão, na África, mas devido à situação do Sudão, que se dividiu, o sul e o norte, não estavam dando os vistos religiosos. Então fui enviado para Israel, que eu tinha um desejo muito grande de ir na Terra Santa, Apesar que o Líbano também é Terra Santa. E assim, eu tinha esse desejo de ir em Israel. E lá eu fui enviado numa casa onde acolhe do caminho, onde acolhe os peregrinos do mundo inteiro. Então, se fazia, a regra era ora et labora, é rezar e trabalhar. E isso foi realmente um presente de Deus, porque também o que se pede a um presbítero é que seja disponível, que saiba servir. E lá, através do serviço, que eu estava trabalhando na parte da sacristia, então preparava as missas para os peregrinos. Isso me ajudou muitíssimo, e também não ter horário.
porque tinha a adoração perpétua do Santíssimo Sacramento, e que se faz também realizando o sonho de Charles de Foucault, que tinha esse desejo de colocar na Terra Santa essa adoração 24 horas, que esteja a presença de Deus, né? Que seja essa adoração contínua do Santíssimo Sacramento. E isso me ajudou muitíssimo, fazer essa hora durante a noite também, e não ter horário para mim, né? Porque às vezes até o corpo cansado, mas o espírito vivo e muito alegre. E assim, esse tempo foi realmente um presente de Deus. E depois fiz 6 meses em Jerusalém. Lá é um período mais de conhecimento também dos lugares santos, no qual fazemos um conhecimento, né? Até mesmo a Bíblia se torna diferente para mim, porque ver nos lugares santos é realmente sentir o odor de Cristo, é seguir os traços de Cristo. Isso me ajudou muitíssimo. Hoje, quando eu leio a Bíblia, é diferente, porque eu já vi aquele local. Também uma experiência muito forte foi poder fazer a vigília no Santo Sepulcro, que foi um lugar fantástico, no qual ficamos a noite inteira em vigília. E foi uma experiência que me ajudou bastante também no discernimento da vocação. E a vocação, né, que estamos no mês das vocações, né, mês vocacional. Então, vê assim, né, que muitos jovens sentem esse chamado. Como eu senti, tinha medo, até mesmo tinha medo, mas por que, Senhor? Por que eu? Por que me chamas a mim? Tantas pessoas vai chamar a mim. E também tenho descobrido no seminário essa passagem de Deus na minha história. Porque eu venho de uma família, né? Meus pais são separados. Então, um pouco a reconciliar com a minha história. Porque, assim, né? Meu pai sempre estive longe, né? Do meu pai. Ele se separou. Apesar de morar perto, não tive muito contato com meu pai. Mas através da igreja tenho descobrido que essa separação dos meus pais é a minha cruz concreta, que o Senhor me chama a carregar. E realmente amar meu pai, porque a relação que temos com o Pai da Terra é a relação que temos com o Pai do Céu, né? Então isso é importantíssimo para mim. E hoje também visitar o meu pai, né? E falar para ele que amo, né? Que o perdoei por essa situação. E essa história que o Senhor está fazendo comigo, né? Porque não pensava, eu que tenho muito medo também, mas o Senhor tem me tirado esse medo e colocado à disponibilidade da igreja. E hoje, né? Recebi esse chamado a servir a igreja também maronita. Nosso seminário no Líbano é um seminário interritual. Então, todos os seminaristas entram nesse seminário de diferentes ritos e são chamados a auxiliar as igrejas de rito orientais. Então, eu sou da igreja latina, provenho do rito latino e coloquei à disponibilidade, né, através do bispo maronita Dom Edgar, daqui de São Paulo. Algo assim que é um projeto de Deus também, que eu nunca pensava, né? Pensava sair do Brasil, nunca irei voltar, né? E o Senhor faz esse projeto comigo. Porque na vocação, a primeira coisa que se pede é estar disponível. E depois responder a esse chamado, que significa não acreditar, parar de confiar em nós mesmos e abrir a porta a Cristo, que significa que eu hoje paro de pensar meus projetos, as coisas que penso fazer, para fazer um projeto diferente, que é o projeto de Deus. E ver que fazendo a vontade de Deus, estamos felizes. Da parte da minha mãe, né, e do meu irmão, assim, eu tenho visto que eles têm um conhecimento, né, eles estão na comunidade. Então, quando eu me levantei, eu entrei em Brasília, né, estava perto da minha família. E de certa forma, minha mãe sempre teve esse desejo de ter um filho que seja sacerdote, né? Sempre rezou por isso. E ela fazia oração quando eu criança, eu nem sabia, depois ela me falou, né? Que queria ter um filho que fosse sacerdote, né? Ainda não sou, estou a caminho, né? Mas se for a vontade de Deus, serei. E também o desejo da minha avó, que sempre quis ter um filho sacerdote, né? E eu, assim, a vocação eu senti também na família, né? Às vezes rezando, lembro um momento que eu pedi, a primeira vez que rezei pela minha vocação, não sei porquê, me veio a vontade de chorar, né? E comecei a chorar sem parar, né? E ver também, né, que a vocação nasce no seio da família.